Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, e eu estou aqui para dar uma aula sobre sistemas políticos no Brasil. Rapaziada, como é que as instituições políticas funcionam, o que é a política no Brasil? Antes de mais nada, é importante eu falar para vocês que você aí é um cidadão. Significa que você é um sujeito de direitos e deveres, mesmo que você não conheça esses direitos. Portanto, é fundamental entender o funcionamento político no Brasil para que você consiga exercer a sua cidadania, exercer e reivindicar os seus direitos e também atuar e cumprir os seus deveres de uma forma consciente. Rapaziada, nessa aula eu vou apresentar os fundamentos teóricos, o que está na lei, o que deveria acontecer. Com certeza no meio da aula você vai falar, meu Deus, mas isso não acontece. Então, eu sei que não acontece e por isso precisamos aprender para nos engajarmos e para transformarmos, para que de fato a lei seja cumprida no Brasil. Rapaziada, quando a gente fala de política no Brasil, nós falamos de três poderes, três forças que atuam para o mesmo fim, pelo menos na teoria, que é o bem-estar da população. Por que são três poderes? Porque o objetivo é que nenhum seja muito maior e mais forte do que o outro, para impedir que uma pessoa sozinha mande em tudo. Quais são esses três poderes? Poder legislativo, executivo e judiciário. Qual é a função do legislativo? Criar as leis, criar as regras do jogo, falar quem vota e quem não vota, falar que o seu direito como um cidadão brasileiro é ter educação, saúde e segurança, falar quais impostos você deve pagar, determinar o que pode ou não pode acontecer num país e quem é que faz essas leis? O Congresso Nacional. Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. São duas casas, são dois órgãos ali no poder legislativo. Meus queridos, qual é outra função do legislativo? Fiscalizar o poder executivo. O que é o poder executivo? O presidente da República. Qual é a função do presidente da República? Executar e fazer cumprir as leis. Se o Congresso determinou que todo cidadão tem direito à educação, o Senado criou um direito abstrato. Quem deve materializar esse direito e criar escolas é o poder executivo. É quem executa as leis. É quem pega o dinheiro dos impostos e executa, e constrói e cria. Ah, mas o presidente faz isso sozinho? Não. O presidente nomeia pessoas, nomeia ministérios, nomeia uma série de pessoas responsáveis por diferentes áreas. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Pesca, Ministério da Cultura. Meus queridos, o presidente vai então nomear cargos técnicos para executar e fazer cumprir as leis. Mas nós temos um terceiro poder, poder judiciário. E a função do judiciário? Qual é? A função do judiciário é julgar, para ver se as leis estão sendo cumpridas, para ver se as leis que foram criadas estão dentro da lei maior, que se chama Constituição. Meus queridos, quem é responsável qual é o grande símbolo do poder judiciário? É o Supremo Tribunal Federal, aquele que é guardião da Constituição. E o que é a Constituição? Constituição é um conjunto maior de leis de um país. É meio que a grande regra do jogo. É a que organiza todos os outros poderes e o próprio sistema político no Brasil. A Constituição brasileira em vigor neste momento, o Brasil, por uma série de instabilidade, já teve 7 constituições. Temos um vídeo aula falando disso, assista depois. Mas a Constituição vigente é a Constituição de 1988. É a chamada Constituição Cidadã. Meus queridos, então a função do STF é proteger e guardar a Constituição. Mas como é que esses poderes se relacionam? Meus queridos, nós no Brasil votamos. Nós é que escolhemos o executivo e o legislativo. Nós votamos de 4 em 4 anos para presidente da República e para deputados federais e também para senadores. Nós os escolhemos. Meus queridos, a função da Câmara e do Senado é fiscalizar o presidente da República. A função do presidente da República é prestar contas para o Congresso. Ao mesmo tempo é o presidente que nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo é o Congresso que aceita ou não aquela indicação. Ou seja, eles têm uma relação, eles têm um vínculo, mas eles são separados. Até mesmo por quê? Porque o Congresso Nacional pode retirar, pode fazer um impeachment, um impedimento do presidente da República ou até mesmo de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, desde que aquele que ocupou aquele cargo cometa um crime. Meus queridos, então existe uma íntima relação entre esses poderes, mas são autônomos. E é bom que assim o sejam,
para regularem-se e para controlarem-se mutuamente. Tudo bem? Rapaziada, além disso, quando nós falamos de sistema político no Brasil, nós não falamos só de presidente da República, nós falamos de 3 instâncias, como se fossem 3 níveis diferentes. Nós temos o nível federal, aquele que cuida de todo o Brasil, presidente da República, senadores e deputados federais, mas nós temos o nível estadual, estado de São Paulo, estado da Bahia, estado de Pernambuco, estado do Amazonas, ou seja, uma parte do todo. E esta parte do todo tem autonomia no Brasil. Nós temos leis que são estaduais, porque o Brasil é uma república federativa. O que significa? Significa que cada estado tem autonomia. Por isso é que nós vamos ter também poder executivo, legislativo e judiciário nos estados. Rapaziada, o chefe do executivo no estado se chama governador. O chefe do legislativo, ou poder legislativo nos estados, se chama deputado estadual. E o poder judiciário nos estados se chama Tribunal de Justiça. Meus queridos, então tudo que nós temos no Brasil inteiro, nós temos em cada estado. E além disso, nós vamos ter mais uma instância de poder, além do federal, todo o Brasil. Além do estadual, todo o estado, nós vamos ter o poder municipal. Quem é chefe do poder municipal? O prefeito. Quem é o poder legislativo no município, nas cidades? Os vereadores. Tudo bem? Aí você vai falar, meu Deus, mas pra que tanto cargo? Então, de fato o Brasil tem uma série de cargos públicos, mas pela lei qual é a função de cada cargo? Cada instância administrativa deste país, cada instância federativa tem uma atribuição. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. É a atribuição do prefeito em cada cidade criar a escola básica, criar creche para as crianças, para os recém-nascidos, enfim, para o início da vida escolar. É função do Estado criar o quê? É função do Estado criar educação de nível básico, por exemplo, ensino fundamental e ensino médio. E a função do governo federal, pela Constituição, criar o ensino superior. Então percebam, cada instância federativa tem uma atribuição diferente. Portanto, bastante cuidado. Quando você for cobrar determinada coisa que não funciona, você tem que saber de quem é aquela competência, para quem você deve cobrar. Então, por exemplo, a segurança pública, vamos ver o exemplo de segurança pública. O prefeito é responsável pela guarda municipal. O governador é responsável pelas polícias militares estaduais. O presidente da República é a autoridade máxima sobre as Forças Armadas. Ou seja, cada instância tem um papel e uma responsabilidade. E quem é que tem a responsabilidade de fiscalizar o que o executivo está fazendo? O legislativo e o judiciário. Portanto, eles podem ser acionados. Se você tem qualquer problema, você deve entrar com uma ação na justiça ou entrar em contato com algum membro do poder legislativo e assim reivindicar os seus direitos. Meus queridos, o Brasil é uma república. O que significa uma república? Significa que todos esses cargos que eu apresentei para vocês, eles existem para servi-los. Eles existem para servir aos cidadãos, para exercer o poder de forma pública. O contrário de república é monarquia. Monarquia é quando tem um rei e ele manda e governa para si. Na teoria, uma república deve governar para o bem-estar da população. O Brasil é, pela lei, uma república. Além disso, uma república federativa, que dá autonomia para os estados. E além disso, é uma república federativa presidencialista. O que significa ser presidencialista? Significa que no Brasil, presidente da república, ele é chefe de estado. É ele que representa o Brasil para fora. Mas ao mesmo tempo ele é chefe de governo, é ele que nomeia ministros, é ele que define as leis, define as diretrizes do governo. Você falou, ué, mas tem lugar em que o chefe de estado não é chefe de governo? Tem, a Inglaterra. Na Inglaterra quem representa o estado é a rainha. E quem representa o governo é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil não, as coisas são juntas. Portanto, nós somos uma república federativa presidencialista. Rapaziada, é fundamental entender todas essas instâncias, porque nós, cidadãos, sujeitos de direitos e deveres, primeiro, devemos reivindicar os nossos direitos, segundo, devemos cobrar do poder público quando esses direitos não acontecem. Mas para isso a gente precisa participar, a gente precisa, antes de participar, compreender o funcionamento e a máquina política do Brasil. Eu sou o professor Basílio, do canal Historiano. Espero que essa aula tenha contribuído para que vocês busquem cada vez mais
Eu sei que pode parecer confuso, e você pode estar aí na sua casa falando, meu Deus, que confusão! Mas, meus queridos, confuso ou não, nós devemos compreender, porque compreender é a melhor forma de participar, de reivindicar e de garantir a efetivação dos nossos direitos. O Brasil é um país com uma série de direitos, só que esses direitos, muitas vezes, eles são convertidos em privilégios. Aquilo que todos deveriam ter é privilégio de poucos. E se nós não compreendemos os nossos direitos e não lutamos por eles, os direitos permanecerão privilégios. Por fim, o Brasil é uma democracia, uma forma de se estruturar a política em que o poder está no povo, pelo menos na teoria. Nós votamos de 2 em 2 anos. 2 anos para prefeito e vereador, depois para deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República. Mas para além do voto, a nossa cidadania não existe só de 2 em 2 anos. Nós devemos fiscalizar, nós devemos cobrar, nós devemos buscar compreender como as coisas funcionam, para assim atuarmos como cidadãos responsáveis, conscientes e transformadores desta realidade, para de fato exercermos a democracia, o poder ao povo. Professor Basílio, canal Historiano, um forte abraço a vocês.